Olá pessoal, boa noite. É um prazer enorme. Estamos aqui numa sexta-feira maravilhosa e hoje eu terei a honra de conversar com a Olinda Guedes. Ela é consteladora familiar, ela tem uma vasta experiência nessa área e ela hoje vai nos brindar com as informações deliciosas sobre constelações familiares em todos os sentidos, inclusive com cavalos. Como pode ser ainda mais divertido? Logo, logo ela entrará aqui e nós teremos o prazer de conversar com ela. Vamos aguardar ela entrar aqui para poder colocar. E vocês, como é que estão? Estão tendo uma boa noite, um final de semana maravilhoso? Espero que sim. Vamos aguardar só mais um pouquinho até ela entrar. Vamos ver se está aqui. Deixa eu contactar aqui com ela para eu poder chamar ela. Não, ela aqui ainda não entrou. Como pode melhorar ainda mais? Então, como eu tinha conversado com vocês inicialmente, a nossa ideia é fazer uma série de entrevistas sobre todas essas questões relacionadas aos cavalos. Eu não estou conseguindo localizar aqui a Olinda Guedes. Olinda, se você estiver ao vivo, por favor, querida, entra aqui para eu poder te chamar. Ah, ela entrou aqui agora. Agora vai. E a ideia é que nós possamos trazer isso ainda mais, de uma forma maior. Como pode melhorar? Está chegando, agora vai. E vai que vai. Que maravilha. Moçada, vamos colocando coraçõezinhos aí para que a gente possa ter uma audiência ainda maior. Olá, boa noite, Olinda. Tudo bom, querida? Oi, meu querido, como está? Muito bem, e você? Prazerão de poder ter a oportunidade de conversar com você agora. Nós estamos aqui na sala da casa. Ah, que maravilha! E aí, tudo bem, meu querido? Tudo bem, querida, e você? Graças a Deus, tudo bem, tudo ótimo. Prazer. Então, eu queria te pedir um favor, se apresenta para a nossa audiência. Tem muita gente aqui que já te conhece e tem algumas pessoas que não te conhecem. E seria muito bom que você pudesse se apresentar para que as pessoas pudessem te conhecer ainda mais e melhor. Então, meu querido, eu sou Linda Guedes. A minha maior alegria é ser mãe, porque finalmente esse meu desejo foi realizado, né? Esse meu sonho. Que delícia! Então, tenho 7 filhos maravilhosos. Que espetáculo! E sou professora, sou apaixonada por ensinar, por Aham. estudar, por aprender. Sou psicóloga, bacharel em psicologia, sou especialista em neuropedagogia, sou mestranda em educação, porque eu voltei para a escola esse ano. Oh, que legal! Sou autora, né? Autora de 3 livros, por enquanto. E amo trabalhar com pessoas e ensinar pessoas a atender, cuidar, ajudar outras pessoas, não é? No meu trabalho, Robson, eu sempre privilegio o aspecto do aprendizado, não é? Aham. Porque tem algo muito importante, mesmo o cliente num processo terapêutico, é tão importante ele conhecer, ele se autoconhecer, ele conhecer o que se passa com ele conhecer os recursos terapêuticos, né? Então, são coisas muito importantes. Essa é a Nininha, olha, que está chegando aqui, ó, também. Fala oi, filha. Oi, Oi, querido, um beijo. Você, lindona. Falei, eu fiz 5 aninhos ontem, tio Robson. 5 aninhos você fez ontem, né? 5 aninhos a Nina fez ontem. Ô, Né, meu Nina, amor? mais linda. E a Nina Parabéns. gosta muito, de cavalo, tio Robson. Ah, é? Que maravilha. Que Aham, delícia. a Nina ganhou uma égua ontem.
Que coisa maravilhosa, que presentaço, hein, Nina? Que sortuda que você é, meu amor. A general, né, filha? Eu ganhei uma égua. Que coisa maravilhosa, você é muito sortuda, lindona, de ganhar uma égua no seu aniversário. Olha que coisa linda. Ó, eu ganhei uma égua. Que coisa mais linda, que maravilha. É uma bênção, né, ter uma criança em casa? É uma benção, meu querido. Não tem, a rotina é não ter rotina, é ter surpresa. É verdade, é verdade. Você sabia que eu sou apaixonado pela minha paternidade? Eu tenho 3 filhos. E às vezes eu brincando, eu falo, cara, se eu não fosse pai, eu acho que eu seria um homem frustrado. Porque eu melhorei tanto a minha vida depois que eu me tornei pai, que eu acho que foi muito, muito interessante. Uma das coisas que eu mais percebi na minha mudança quando eu me tornei pai foi que as minhas prioridades mudaram. Até então, meu primeiro filho, eu comprava um monte de bobeira, eu comprava muito CD, um monte de coisa. Quando os filhos começaram a nascer, eu troquei tudo isso por fralda descartável. E não doeu nada, pelo contrário, eu achava o máximo os meninos cagarem inteiro, sabe assim? Que delícia, que delícia. Assim, eu falei, como não pode melhorar ainda mais? E aí as É coisas verdade. começaram a acontecer. Um Mas dos então, médicos, um dos médicos que atende a ah, Nina é um bebê com paralisia cerebral severa, né? aham, E um dos médicos que atende, ele disse assim, quando a Nina chegou, ele falou, um bebê muda as nossas vidas, né? Ele falou. E é completamente. muito lindo porque muda mesmo, né? Muda o jeito da gente dirigir, muda o jeito da gente pensar, muda tudo, né? Graças a Deus que muda, né, Robson? Pois é, o olhar da vida da gente é outro depois dos filhos. Até antes dos meus filhos, eu falava, quer saber, qualquer coisa pode acontecer. Aí nasceu meu É, primeiro filho, eu falei, não, eu quero mais. Aí nasceu minha última, eu falei, agora eu quero ser avô, esperando. E eu estou prorrogando, entendeu? Porque é tão bonito ver o crescimento deles, né, e ver como eles se desenvolvem, é simplesmente uma dádiva. Eu sou extremamente agradecido a Deus pela oportunidade de ser pai. Eu acho que eu me tornei um ser humano muito melhor depois da paternidade. é verdade. Eu concordo com você, meu querido, totalmente. Que maravilha. Mas coisa, como é que você chegou nas constelações familiares? Eu acho que elas que chegam até a gente, né? Verdade, verdade. Eu estava colhendo algodão. A Sério gente que morava na roça, aqui no interior do Paraná. sei. E deixa que a tia Zé coloca para você. A tia Zé coloca, a mamãe tá aqui trabalhando. A mamãe tá conversando aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, meu Deus. E deixa eu vir mais para cá para eu poder falar. Tá joia. E, e aí eu estava, então, colhendo algodão. E eu e a minha irmã, a gente estava proseando, a gente sempre dialogou bastante. Aham. E veio, assim, com muita clareza que eu queria estudar sobre felicidade. Porque, afinal de Uau. contas, eu pensei, eu e a minha irmã ali filosofando, né, no meio daquela lavoura, que felicidade certamente tinha métrica, não era por acaso. Sei. Porque aquela pequena lavoura ali do meu pai era tão bonita, tão bem cuidada, e, e aí meu pai sempre tinha bons resultados, a depender dele, né, daquilo que era possível, enfim. E peraí que eu já estou chegando aqui, as luzes vão acender. E Essa luz pode ser Jesus. Pode ficar tranquila. A conexão caiu um pouquinho, Olinda. Beleza, logo, logo vai voltar essa conexão e a gente vai seguir nesse papo maravilhoso. Não saiam daí, segura a onda que já vai voltar. Vamos fazer aqui um 3 para que isso ocorra. Opa, ela caiu, daqui a pouco ela volta. Vamos segurar aqui a nossa onda. Olha que maravilha, nós estamos conversando hoje com a Olinda Guedes. Vamos falar sobre as constelações familiares, de forma geral. Vai ser uma delícia. Deixa eu achar aqui ela de novo. É impressionante como a internet fica brincando, né? Ela vai e volta. Não sei se com você está assim, mas
Para mim tem ocorrido isso com muita frequência. Vamos ver. Agora vem de novo. Mas é isso mesmo, faz parte do show. Agora está de volta. Alô, voltei sim, tô aqui, Que maravilha, maravilha. tô aqui. Agora, maravilha. Então, meu querido, e aí foi assim, sabe? Ah, Aí eu falei, bom, esse negócio de felicidade, de certo, então tem métrica, e eu quero aham, estudar como é que é isso. Lá na roça não tinha psicólogo, não. Mas aí nós pensamos, qual será que é a profissão, os estudos que dá acesso a esse tipo de conhecimento? sei. E como a gente escutava bastante a Rádio Globo lá de São Paulo, Aham, a Rádio Globo era onde que vinha as informações para a gente lá na roça, né? E aí a gente sabia que era psicologia que trazia essa possibilidade de estudar sobre felicidade. Então eu fui fazer faculdade de psicologia muito diferente dos meus colegas. A maioria dos meus colegas queriam fazer psicologia porque eles já tinham uma referência do que era, porque existia nas cidades deles. Eu fui fazer em Bauru. Então eles sabiam o que era, porque tinha na cidade, tinha em Marília, tinha em Araçatuba, tinha em Ribeirão Preto, eram cidades aham, grandes, Araraquara, mas e Porã não tinha psicólogo. E aí foi muito lindo, assim, porque quanto mais eu estudava, mais eu queria descobrir como é que os seres humanos podiam fazer para ter felicidade. Nos primeiros 6 meses foi muito difícil, porque aí vinha um professor e falava: tem que fazer terapia a vida inteira. Aí outro falava: tem que fazer terapia a vida inteira para você compreender os problemas. Aí eu pensava: mas e agora? Você tem que fazer terapia a vida inteira, porque muitas coisas não são passíveis de solução, mas aham. pelo menos a pessoa compreende. Aí eu pensava: mas já pensou se o meu pai trabalhasse na roça a vida inteira e ele nunca produzisse nada? Só ficasse compreendendo? Eu pensava: não pode, né? Que Deve ser, loucura. isso deve ser uma loucura. E Aham, aí, graças a Deus, no segundo semestre veio uma disciplina optativa, que era a disciplina de análise transacional de Eric Berne. E eu uhum, decidi fazer aquela disciplina maravilhosa. Já na primeira aula, a professora conta a história de Eric Berne, que ele disse e deixou esse, como se fosse uma mensagem, né? Uma tarefa para nós, aham, que era: enquanto a gente não aprendesse a curar em uma sessão, não era para a gente parar de estudar e melhorar aquela ferramenta. Fiquei encantada, encantada com aquelas metáforas que a gente estudava naquela aula. E foi assim que eu entendo, Robson, que as constelações me chamaram, sabe? Chegaram na minha vida. que Porque fantástico. depois, quando eu conheci Bert Hellinger, ali por volta de 2005, quando eu o Aham, conheci, Bert Hellinger, ele contava para a gente, enfim, pouco, mas ele contava. Ele não era uma pessoa que contava muito da história de vida dele. Ele falava sobre o trabalho, sobre a filosofia, sobre a intervenção, e era dali, era assim, um poeta, um teólogo, não é? Mas Bert Hellinger estudou análise transacional. Então, está na base do conhecimento das constelações a análise transacional. uhum, Então, eu cheguei nas constelações porque eu também percebia que muitos dos sofrimentos das pessoas não tinha só a ver com a forma com que elas eram tratadas na sua infância. sei. Porque às vezes as pessoas eram bem tratadas na sua infância, elas carregavam alguns sentimentos tão difíceis que era muito mais proporcional ao como que os pais delas foram tratados na infância deles, ou os avós ou os bisavós, do que a infância, do que a história pessoal daquele indivíduo, né? Uhum, E assim, quando eu ainda estava no Instituto Gente, estudando ali com o Roberto Chiniachi, ele conta para nós, isso em 92, 93, que já existia pesquisas dentro da epigenética, que ele chamava naquela altura de engenharia genética, dizendo que nós tínhamos memórias, que passava que um acontecimento, algo que era muito intenso numa geração, ficava disponível por 4 gerações, assim, uau. de Uhum, modo muito evidente. Isso em 92, 93. Hoje nós sabemos que as memórias transgeracionais elas ficam disponíveis por N gerações. Nós nem sabemos quais.
não só de forma tão positiva, não só de forma negativa, mas também de forma positiva, né? Uhum. Uma pessoa que tem uma ascendência indígena há 3, 4, 5 gerações, ela pode naturalmente ser uma pessoa que tem como uma inteligência assim para perceber quais que são as plantas medicinais, como usar a natureza como medicina, porque isso está na memória transgeracional, né, dela. Uhum. Então, as memórias transgeracionais, elas não são só de sofrimento, elas também podem ser de bênçãos para nós, não é? Então, foi assim que eu conheci as constelações, nessa minha procura de um entendimento de como é que a gente ajuda as pessoas a resolver os seus sofrimentos, né? Porque ninguém tem culpa de sofrer, né? A Claro. gente tem responsabilidade. E às vezes o sofrimento, ou na maioria das vezes, é uma escolha, né? Porque você pode ter a dor e escolher não sofrer. Você sente a dor por um momento, mas se você escolhe... Mas sabe uma coisa que eu acho muito linda na sua história? Você foi para a psicologia já com um propósito de estudar a felicidade. Você não foi lá para se resolver ou para fazer qualquer outra firula, né? Isso é muito Porque a legal. gente, porque a gente na roça, a gente tem a gente tem muitas dificuldades, né? Muitos desafios, mas eu acho que a gente tem uma vantagem sobre o mundo mais urbano, o mundo mais Verdade. intelectual, o mundo mais erudito, né? Porque a gente vive muito em contato com a natureza, muito com as coisas simples, né? Sim, sim. Então, lá na roça, a gente não pensa a vida assim do ponto de vista mais filosófico, assim. Na roça, a gente pensa a vida do ponto de vista da biologia, né? Claro, Se claro. problemas existem, eles devem ser resolvidos, de que modo que se resolve, mas é pronto. Então, se felicidade é um tipo de resultado onde se pode chegar, então é como se a felicidade fosse uma espécie de colheita, né? Como é Claro, que eu vou fazer para cultivar e o que eu tenho que cultivar para colher felicidade? Então, a minha cabeça sempre foi muito autopoética, assim, no sentido, bem, se eu quero um resultado X, eu preciso caminhar em direção a esse resultado. Se eu quero um resultado Y, eu quero Uhum. caminhar em direção a outro resultado, né? Então, essas coisas sempre esse modo, assim, simples da natureza sempre me ajudou muito, sabe, Robson? Muito mesmo. E percebo que isso ajuda muito os meus clientes. Porque a Com certeza. natureza é muito sábia, né? Uhum. A natureza é muito sábia. E foi daí que você conheceu os cavalos? Como é que foi? Os cavalos também que te chamaram? Ou você foi resgatada por eles? Ou houve uma paquera ou um namoro? Como é que foi isso? Porque quando eu nem vi, eu já estava lá no meio dos cavalos. Que maravilha, que espetáculo. Eu também fui Culpa. resgatado pelos cavalos. Eu sempre assisti constelações. Muitos amigos meus são consteladores, faziam acontecer. Eu participava várias vezes. Como a maioria das vezes nesses grupos presenciais, em grupo, são poucos Uhum. os homens que vão, né? Eu lembro que uma vez eu fui, eu participei de 3 seguidas. Toda hora me chamava para representar. E na última, eu representei lá um rapaz que chorava, sofria pra caramba, e eu chorei pra caramba, né, e tal. Eu estava assim, cansado. Aí eu sentei. Aí na quarta me chamaram de novo. A consteladora falou, não, dá um tempo nele que ele já foi muito trabalhado. Deixa ele ficar Coitado. essa daí. Mas até então, eu nunca tinha assim despertado para a constelação. Quando eu vi os cavalos, como eu sou veterinário, eu falei, gente, o que é isso? Quando eu vi a constelação e que eu fiz a primeira, eu falei, apaixonei, aqui eu consigo juntar tudo, porque é o cavalo que me resgatou nesse sentido. Me fala como é que foi a tua paquera com o cavalo, como é que os cavalos entraram nessa parada, que você falou, quando você percebeu, você já estava lá no picadeiro, já estava no curral fazendo. Foi engraçado, assim, ao mesmo tempo um pouco espantoso. A Sandra Zavadski, que é a especialista, né? Uhum. Ela chegava para as aulas de constelações e ela falava assim: olha, hoje o cavalo fez tal e tal coisa. Ele não se comportou de um modo natural como ele se comporta na ecoterapia. Aquilo Uhum. ali foi uma constelação. Chegava no outro módulo, olha, dessa vez o cavalo fez assim, assim, assado. E contando. Quando foi um dia, pelo menos é assim que eu lembro, né, que foi. Quando foi um dia, ela me convida, ela e um tio dela, que trabalhava com Uhum. cavalos, me Uhum. convidaram para ir num workshop que eles iriam conduzir com os cavalos. E lá fomos nós, eu e meus alunos, né, os colegas da Sandra, e Uhum. quando eu não vi, eu estava conduzindo constelações com cavalo. Lá,
lá no sítio, no espaço terapêutico do tio e da Sandra. Que espetáculo, Olinda, que fantástico. Então, na Porque verdade, a Sandra foi a mensageira e os cavalos disseram, vem comigo. Quando você olhou, você estava dentro. a impressão que eu tive é como se a Sandra fosse uma mestre de cerimônias e tivesse me dito, venha, né? Sim, com De todo certeza. modo, o que eu percebo, Robson, é assim, os cavalos, eles trabalham. Os Pra cavalos, caramba. eles trabalham o tempo todo. E nós, né? Nós, digamos assim, que somos consteladores experientes, Uhum. consteladores sistêmicos, né? Porque tem um Sim. constelador que fala que faz constelação sistêmica, mas atua de um modo muito mecanicista. Muito mecanicista. Muito, Uhum. muito. Então, mas quando nós trabalhamos de maneira sistêmica, nós Sim. vamos perceber que os cavalos hum, eles têm uma inteligência tão acima da média da inteligência dos outros animais, e eles percebem o campo, eles percebem o que o indivíduo, qual é o tema da pessoa. A pessoa não precisa falar tema nenhum. Às vezes a pessoa acha, num grupo, né? Tem um grupo de pessoas, e o grupo lá, e os cavalos. E aí, como acontece nas constelações normais, tem uma pessoa que fala, eu quero colocar o tema agora. Aham. Mas o cavalo escolhe quem é que tem o tema, quem tem Exato. prioridade de tema, né? Então, eu acho, assim, trabalhar com cavalos é uma coisa tão incrível, porque não deixa dúvidas, né? Sem Não dúvida. deixa dúvidas, porque se é um ser humano que está ali como representante, o cliente pode falar assim, mas essa pessoa aí, todas as vezes que ela vai representar alguém, ela cai no chão. Eu acho que ela está fazendo uma pantomima. Eu acho que Exato. isso aí é um teatro, né? Aham. Aí, outras vezes, a pessoa vai lá e ela está muito cartesiana e tal, e os representantes trabalham, mostram, né? Tudo o campo direitinho, a pessoa olha e fala assim, mas isso aí não tem nada a ver comigo, não. Mas, eu acho que essas pessoas aí estão representando. Mas quando é um cavalo, como que a Entendi. pessoa vai ignorar, vai falar assim, cavalo não faz aula de teatro, né? Cavalo Não não dá, pensa, né? dá para combinar com eles o papel, né? Não é verdade? É verdade. E sempre, e como a gente vive num país, assim, relativamente rural, né? Sim. Sempre vem nos grupos pessoas que têm algum conhecimento com o cavalo. Então, se, se o cliente que o cavalo está trabalhando para ele não conhece nada de cavalo, mas geralmente tem algum colega no grupo que vem e fala assim: não, cavalo não faz isso, não. Cavalo, quando Exatamente. faz um negócio desse aí, tá com cólica. E cavalo, Verdade. quando faz um negócio desse aí, nossa, ele tá muito, muito mal. E esse cavalo tá super bem. Esse cavalo tá mostrando alguma coisa no seu sistema, porque esse cavalo não se comporta desse jeito, não. O cavalo não tá doente. Então, existe uma força, assim, de informação, de mensagem, né, Robson, que eu sou apaixonada pelos cavalos, né? Sou encantada. E aí, a Nina chega na minha vida e as crianças, um filho muda a vida da gente, faz umas Totalmente. revoluções. O médico encaminhou a Nina para fazer ecoterapia. Eu pensei, qual é o melhor lugar de ecoterapia em Curitiba? No regimento, na cavalaria. Fui Ah, lá levar o papel de encaminhamento. Nunca tinha ido, não conhecia, mas eu sabia que era, né? É aham. referente e tudo. E aí que eu chego, coloquei o pé para fora do carro ali. Falei, mas que lugar lindo. Eu queria trabalhar num lugar desse. Em 15 minutos, eu estava na sala do subcomandante e ele me convidando para ser voluntária. Eu já tinha aceitado para ser voluntária. E em menos de uma semana, eu estava dando aula lá no curso de ecoterapia. Você acredita um negócio desse? Que espetáculo! Que Ah, espetáculo! os cavalos, eles têm uma força muito grande na Tem, nossa vida, que se tem. compara com os filhos só. É verdade, é verdade. A energia é a mesma, né? Uma energia de contribuição e de expansão na vida da gente impressionante. Impressionante, impressionante. Eu sou muito encantada, muito, muito, muito. E penso que se um constelador pode estudar constelações com cavalos, mesmo que ele não vá atuar, né? Porque muitas vezes envolve um outro tipo de logística, um lugar onde tem esses animais, enfim, que eu não acho difícil. A gente vive num Sim, país que tem cavalo para todo lado, né? Contudo, a pessoa melhora a sua forma de perceber o campo. É como se acontecesse um refinamento de percepção das informações do campo.
Então, ela vai atuar melhor como consteladora. E a pessoa atua melhor como representante também, depois que participa de constelações com cavalos ou intervenções sistêmicas com cavalos, né? Tem alguma coisa que melhora demais. E se você pode associar essa questão, como é o seu caso, da ecoterapia, mais as constelações com os cavalos, e trabalhando nesse campo, e também com as pessoas, seja na água, com bonecos ou em grupos, a coisa toma uma proporção ainda maior, né? Que a tua percepção fica tão aguçada, a leitura do campo é tão mais assim, rápida, que você fala, uau, que é isso, né? Não tem nem como você ter dúvida. Você vai embora e é só seguir a energia e deixar acontecer. Só. É como o Rupert Sheldrake, né? Ele diz, Aham. né? O campo informa o tempo todo, né? Agora, para mim, não aqui querendo eleger os cavalos, mas eu acho que eles já são eleitos por si só, Sim, eu penso que os cavalos, eles têm uma percepção muito mais acurada do campo e eles estão muito mais a serviço do coletivo do que todos nós outros, do sem que pessoas ou do que cachorros ou outros. Enfim, não tenho dúvida disso. Talvez os golfinhos, eu nunca vi, É né? verdade. Eu tenho uma curiosidade muito grande, mas assim, só vi golfinho de longe, mas eu fico imaginando que, tal qual os cavalos, provavelmente só os golfinhos. Sim, que são animais também tão inteligentes e tão dóceis na mesma proporção que os cavalos, com certeza. Eu acho que seria fantástico. Esses dias É, atrás eu estava viajando assim, sabe? Eu falei, além dos cavalos, qual animal que eu poderia trabalhar? E aí vi os golfinhos pulando. Até fiquei imaginando, imagina eu no mar com os meus clientes e os golfinhos pulando e a gente fazendo uma constelação no meio do mar. Eu falei, cara, isso é tudo de bom. eu acho que a pessoa não volta mais para esse planeta depois de uma constelação com golfinhos, porque com cavalo a gente já sai, assim, já fica ali Já pela lua, por ali, e acho que depois, nossa, é muito. E sabe, é incrível. é Você falou incrível. que você é veterinário, né, Sereno? Tô assim, E eu tenho um dos meus irmãos, ele é veterinário. que legal. Ele é anestesista, pesquisador, mora na América. Aham. E ele estudou um pouco de programação neurolinguística, de hipnose ericksoniana, homeopatia, porque ele gosta muito assim dessas, desses recursos, né? Sei. Aham. E ele trabalha atualmente com anestesia e com pesquisa de controle de dor em E pequenos Minneapolis. grandes. É, cavalos e tudo, quanto Ah, coisa assim. grandes animais. Aham. É. Essa pesquisa de dor é, inclusive, para tratar laminite, uma coisa assim, tá? Que é Isso. Maravilha. uma coisa. Aham. É. E, e certa vez ele relatou para mim que, então, os cavalos, quando voltavam da cirurgia, quando estava saindo da analgesia, e aí eles estavam assim, ainda sem controle, ficavam cambaleantes lá na baia, onde que era para voltar. E ele começou a fazer uma experiência que era assim: antes do cavalo, a hora que ele ia anestesiar o animal, né, para o procedimento, ele falava com o animal assim, ó. Ele conversava mesmo. Olha, fulano, vamos fazer o procedimento aqui, cirurgia tal, para tratar tal coisa, tal e tal. Mas eu quero te dizer que a hora que você estiver assim, recuperando, eu estou falando com as minhas palavras saindo da Claro. anestesia e tal, eu quero pedir para você ficar quietinho, 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 para você só se levantar quando tiver passado totalmente a anestesia, a analgesia, que você estiver realmente com condições neurológicas, motoras, de ficar em equilíbrio sobre as suas patas. Uhum. Sabe o que acontecia com os cavalos? Eles faziam Obede- exatamente assim. Olha que maravilha. E aí, certa vez, ele recebeu uma quantidade de, de alunos para visitar, e ele falou, e agora, né? Agora eu não vou falar em voz alta com o cavalo, porque eles vão pensar que eu sou meio doido. Então, o professor, né? Então, mas eu vou falar baixinho com o cavalo, assim, mente a mente, com o cavalo. E mentalmente ele conversou com o animal da mesma forma. Esses Aham. alunos vieram para acompanhar todo o procedimento, desde antes até o cavalo respondeu da mesma forma que os outros cavalos respondiam quando ele conversava em voz alta.
Os colegas dele diz que ficavam admirados de ver. E os cavalos que o Dr. Guedes anestesiava lá e tal, os cavalos não ficavam se batendo, os cavalos eram uma coisa impressionante. Então, eu sinto que a comunicação, ela vai e vem, sabe? Sim, Com os sim. cavalos. Não é assim, eles não só percebem o sofrimento humano e trabalham para nos ajudar, quanto eles também percebem o nosso amor por eles e responde de uma maneira tão incrível como se fosse mais até do que um humano, né? Porque o humano, muitas vezes, ele é É. brucutu e, 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 e ignora, né, algumas coisas que são tão necessárias e importantes para o seu bem-estar, né? Eu Uhum. fiquei encantada, assim, quando meu irmão contou essa história. Eu falei, mas que coisa impressionante, né? Impressionante mesmo. Muito Coisa legal, impressionante. interessante. Muito. Isso que você trouxe também, Olinda, eu acho fantástico, essa questão que você trouxe, que mesmo aquelas pessoas que são consteladoras, mas que não têm talvez vontade de atuar com cavalos, mas fazer uma formação com cavalos vai ampliar ainda mais essa visão, eu acho que é fantástico. E eu queria também que você fizesse alguns comentários sobre a pedagogia sistêmica, que eu sei que você também trabalha nessa área, e eu acho que é uma área tão linda, né? E que, de repente, o Brasil agora, no meio dessa pandemia, com essa pedagogia louca, online ou não online, presencial ou não presencial e tal, de repente, essa questão sistêmica na educação, uau, a gente poderia ser aquele, despertar realmente o gigante brasileiro, né? Fala um pouquinho. É, então, eu descobri esse ano agora vou me gavolar um pouco. Vamos embora, vamos embora. Eu descobri esse ano, né, que eu voltei para a escola e para fazer o mestrado em educação, que nós, a minha família, nós somos primos, nós somos primos de Paulo Freire. Paulo Uau! Neves Freire e a minha mãe é Neves, do lado, então, do pai dela. Então, nós somos primos. Vieram três Neves de Portugal e uma dessas famílias veio para Pernambuco, que originou a família de Paulo Freire, e outras duas vieram para a Bahia, e uma delas originou a nossa família, lá em Caetité, e são pessoas muito apaixonadas por letras, eles têm lá a Academia Caetitense de Letras, tem vários Neves que faz parte da Academia de Letras. O meu avô era um homem apaixonado por escrever, ele amava canetas tinteiro e manuscritos, e ele amava assim o estudo, a erudição, apesar de ser um homem da roça. Que Mas meu fantástico. avô assim, eu acho que lá em Portugal eles eram pessoas que de alguma forma tinham acesso assim ao letramento, ao conhecimento, né? E, de todo modo, Robson, quando eu fui para a escola, eu tive uma experiência muito traumática na escola, porque a escola é um lugar meio de opressão, infelizmente, né? Nós Sim. sabemos que a teoria é que a escola é um lugar de conhecimento, de evolução, né? De aprendizado, de aprimoramento. Mas nós sabemos que a escola é um ambiente onde os humanos estão ali. E humanos adultos também são muito disfuncionais, né? Muitas vezes muito mais do que adolescentes e jovens. E e aí eu queria muito ir para a escola, eu queria aprender, eu via meus irmãos indo para a escola, e chego lá e encontro uma pedagogia opressora, né? A professora batia na cabeça dos meus colegas e puxava minhas orelhas, Que horror. e foi assim um destempero, porque ela era extremamente disfuncional. Eu pensei, mas não é esse o tipo de escola que eu vi os meus irmãos falando. Meus Uhum. irmãos não iam se apaixonar pela escola se tivesse professores tão opressores assim. Eu Com tinha certeza. 6 anos de idade. E eu sempre fui muito apaixonada por aprender, por ensinar. Eu fui fazer magistério. E eu encontrei pessoas muito amorosas no meu caminho. Muito amorosas. Quando eu estava já no mundo das constelações, eu conheci Mariane Frank, que é a precursora da pedagogia sistêmica. Ela ia nos seminários com Bert Hellinger, e ela era professora, e ela traduzia aquelas intervenções clínicas para a sala de aula, Que onde maravilha. não era importante que o aluno aprendesse A, B, C e D, porque o aluno iria aprender naturalmente, ela dizia. Era importante que os alunos se sentissem seguros entre eles,
Porque o principal objetivo, olha que coisa ainda, porque o principal objetivo da escola é o social. E aí a Mariane contando essas coisas para nós. Eu falei, meu Deus, mas essa é a pedagogia que eu acredito, é essa forma que eu pratico, é isso que eu faço, é isso que eu vivo. E é claro que eu me joguei na pedagogia sistêmica, né? Porque a pedagogia sistêmica, ela é a pedagogia do amor, ela é a pedagogia do significado, sabe, Robson? É a pedagogia do sentido. Não é todo mundo, não é todo mundo que tem vocação para ficar preso numa sala de aula estudando teoria. O meu filho, o Guinho, que está até dormindo aqui no escritório, ele adora dormir no escritório, ele gosta muito de ficar junto com a mamãe, é uma graça. O meu caçulinha do sextuplos, ele Aham. ficou febril ano passado, porque tinha que aprender paroxítona, proparoxítona, oxítona. Ele queria aprender desenho, ele queria contar história de super-heróis. Mas a pedagogia destituída de sentido, a pedagogia mecanicista, não sabe fazer isso. A pedagogia destituída de sentido quer ensinar paroxítona, proparoxítona e oxítona do mesmo jeito de norte a sul do Brasil, por meio de apostilas que tanto faz o aluno morar no Oiapoque ou no Chuí, ele tem que falar a mesma coisa. Isso não é pedagogia sistêmica. Né? Pedagogia sistêmica é a gente seguir o coração do aluno, é uma pedagogia talvez num método mais montessoriano, num método muito mais, talvez, Waldorf, enfim. Mas a gente precisa voltar para ter uma pedagogia significativa. Eu penso isso, Robson, eu sinceramente acho que a escola precisa voltar a ser um lugar de esperança, e que bom que a escola agora está em casa, ela veio para dentro da nossa casa, e agora a Sim, gente tem a chance de cuidar dessa pessoa, dessa energia que está tão adoecida, para que ela volte depois da pandemia um pouquinho mais curada, né? Porque se ela está sim, na casa da gente agora, então vamos cuidar dela, né? A casa é o melhor lugar do mundo mesmo, para a gente cuidar, para a gente zelar, para a gente amar, né? Eu falo quando a gente viaja, fica um monte de tempo fora, para onde que a gente quer voltar? Para casa da gente, não é para casa dos outros, né? é, Por mais simples que esteja a casa da gente, é o nosso santuário, é o nosso lugar. Falo, que bom que a escola veio para a casa da gente agora, assim a gente tem a chance de cuidar dessa escola, né? De torná-la mais gentil, mais amorosa, né? De cuidar, porque a escola, ela é como se ela tivesse destituída de vigor, né? Porque sim, uma escola onde muitas vezes nós pais não temos nem chance de adentrar os portões, né? é verdade. Infelizmente, é Eu vejo assim, em grandes instituições, né? Eu vejo a escola bastante doente. Agora há pouco nós tentamos fazer um projeto, fizemos um projeto piloto para levar as barras de Access para a escola, para dar uma relaxada nas crianças. Inicialmente nós montamos o projeto para as crianças. Quando chegamos na escola, vimos que os professores estão doentes e que os funcionários também. Nós ampliamos o projeto. Mas aí é uma série de interferências, sabe? Você não pode tocar nas crianças, só quem pode tocar nas crianças são o psicopedagogo, ou depois as professoras, tem que ter autorização dos pais. E eu percebo na escola também que existe muita gente mandando. A escola municipal que depende da prefeitura, a escola estadual que depende do estado, é a federal, e elas três parecem que não conversam, sabe? O município com o estado e com a federação. E o MEC tem uma outra filosofia. E, de repente, dependendo da escola, mesmo a pública, o porteiro, a merendeira, também mandam na escola em alguma proporção quase igual ao diretor ou a diretora. Então fica tão difícil, sabe? Tudo que você vai fazer tem que pedir autorização para Deus e o mundo e ninguém está tão preocupado assim. Ou até está todo mundo muito preocupado, mas são tantas as abordagens e os professores estão, a maioria, com baixa médica. Tanto que nessa escola que nós fomos fazer a implantação do projeto, que seria um projeto piloto, a maioria dos professores, para não dizer na totalidade, que vieram correr as barras conosco, eram todos aqueles que estavam em baixa médica. A grande maioria com síndrome de pânico, alguns que tinham sido agredidos em sala de aula, e outros que tinham qualquer problema como depressão ou algo parecido, sabe? Então você percebe que ela está doente. Inclusive foi a fala de uma das professoras que estava depressiva, ela falou, eu estou em baixa médica e estou estudando para concurso, porque na primeira oportunidade eu largo, se eu ficar aqui eu vou morrer, eu estou doente. Então você começa a ver que a coisa está num sentido muito maior, né? E o que eu acho mais louco é assim, tem essa abordagem da pedagogia sistêmica, tem a escola Waldorf, tem outras abordagens que são muito mais interessantes e mais inclusivas, que tem menos bullying, tem menos chacoalhamento com as crianças, e de repente eu não sei como é que a gente vai chegar para acordar isso, né? De repente o seu primo lá, o Paulo Freire, fez uma coisa tão linda e de repente a coisa tá indo para um outro lado, né? É, é muito preocupante. Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Porque
Veja, os profissionais que mais adoecem são os profissionais da área médica, Sim, da saúde. Os segundos profissionais, a segunda classe que mais adoece são os da educação. Então, a gente precisa realmente repensar. Quem cuida da nossa saúde são os que mais adoecem? Estranho. Quem muito. cuida do nosso futuro, quem cuida da educação, também adoecem tanto? E é para lá que a gente manda os nossos filhos? Esquisito, não? Muito, A gente muito precisa esquisito. repensar o quanto que nós estamos. A gente precisa repensar muito. A gente precisa repensar muito, muito, Robson. Não tem jeito da gente dizer, fazer o quê? Assim mesmo. Não tem jeito de dormir em paz com um barulho desse, não tem. Não, A gente não tem. tem que repensar, a gente tem que repensar muito, sabe? Assim, e aí agir a partir do nosso lugar, né? Por exemplo, o meu lugar de mãe. Qual que é o meu lugar de mãe? O meu Sim. lugar de mãe é dizer para o meu filho, pode vir descansar hoje, eu falo com a escola. Não, hoje ele não vai estudar, ele está febril. Por quê? Por conta da proparoxítona e da paroxítona. Eu- Como assim está febril por causa disso? Criança nenhuma acontece isso aqui. Então, mas agora aconteceu pela primeira vez, então. Aconteceu agora, porque ele está aqui, está febril, e ele não vai para a escola hoje. Mas a senhora não vai mandar atestado? Não, porque ele não vai no médico. Ele não precisa ir no médico por conta disso, eu estou cuidando dele aqui. A medicina sou eu. Então ele vai receber falta. Ele vai receber falta, porque eu sou a Ok, mãe. Eu claro. mando nele. Eu mando no meu, né? Assim, eu mando no sentido de eu cuido, eu sou autoridade aqui. Esses dias eu falei com a escola. Os meus filhos, eles chegaram, nós estamos juntos há 3 anos. No segundo Aham. ano que eles chegaram, nós fomos todos para o oftalmologista, porque eles tinham dor nos olhos. A escola me chamou, falou: olha, ele tem muita dor de cabeça, o outro não sei o quê. Aí fomos os 6 para o oftalmologista. Aí, para os oftalmologistas, né? Porque um atendeu mais os pediatras e outros os adolescentes. Uhum. Aí, os pré-adolescentes. O que eles falaram? Não pode ficar mais de 1 hora diante de tela. Não pode. É porque vocês estão ficando muito tempo diante da tela, de televisão, de celular, de computador. Pronto. Aí a escola falou: é isso mesmo, a gente conscientiza eles aqui, que eles não podem ficar tanto na frente de computador, na frente de televisão. Falei: a gente vai cuidar mais, mas vocês têm razão de ter pedido para a gente levá-los, porque essa dor de cabeça deles era só por conta disso mesmo, porque às vezes ficava Uhum. lá em casa mais tempo e tudo mais. Então, não mais. Bom, acho que não passaram 6, 8 meses dessa situação. Uhum. Não. Agora eles têm que ficar na frente da televisão, na frente do celular, na frente da tela do computador, durante 2 horas, durante 3 horas, com tanto eclés, com tanto class, com tanta coisa. O professor é obrigado a ficar lá na sala de aula, sair da casa dele, ir no colégio, para fazer a transmissão das aulas. E eles ficarem da 1h15 até as 5h30 da tarde estudando na frente do computador. Mas isso aí não era insalubre há 1 ano e meio atrás? Como é que de repente, então, agora não é mais, e agora eles são obrigados a fazer um negócio desse? Como é que a oftalmologia há pouco tempo tinha razão e agora já não tem? Então, a gente tem que dizer para essa escola: vamos usar o bom senso? Assim. Vamos usar o mesmo bom senso que a gente usava antes? Vamos usar para agora? Por que que uma pessoa... Nós estamos em plena pandemia, tem um monte de gente morrendo, um monte de gente, pessoas desempregadas, pessoas passando muita necessidade. Como que a gente vai ficar concentrado diante de uma tela? Pai e mãe não é professor para ficar do lado do filho, ensinando o filho. Como é que o filho vai aprender aquilo tudo lá? Porque o professor não dá conta, porque morreu um familiar dele também. Vamos usar o bom senso. Tudo bem, a gente vai aprender um pouco de tabuada, um pouco de separação de sílaba, alguma coisa assim. Mas, sabe, vamos dar importância para o relacionamento. Vamos dizer para as pessoas como é que vocês estão indo, os colegas, vamos contar histórias, vamos, sabe, vamos falar de Covid, vamos falar de empatia, vamos falar de lavar as mãos, vamos falar de felicidade. Eu perdi uma amiga faz 3 dias. Não era É. isso que a escola tinha que estar falando? A tarefa de hoje é vocês conversarem com seus pais como eles estão sentindo sobre essa situação agora. No outro dia, os professores conversam. Fechou a aula, meia hora, 2 horas, e aprendeu alguma coisa. Mas aí as pessoas vão ficar com vontade de ir para a escola, porque a escola vai se recuperando, a escola vai ficando humana, a escola vai ficando real. Não fica essa coisa destituída. Não importa o que está acontecendo no mundo, a gente tem que aprender uma coisa aqui, porque vai ter uma avaliação do MEC depois, uma prova, e você tem Exato. que aprender a tabela periódica. Pelo amor de É. Deus, sabe? E a ideia Então, também
ensinar a criança a pensar ou a fazer, se virar, é prepará-la para ela entrar na universidade. Então parece que já começa do jardim da infância, né? Então é tudo meio robozinho, né? Todo mundo vai mesmo no mesmo lugar. É impressionante como a gente percebe as crianças robotizadas dentro desse sistema. É muito triste, a pessoa perde a curiosidade, perde o ânimo. Ah, a gente precisa mudar essas coisas assim. Eu tenho muita esperança, Robson, que essa moçada nova que está vindo, que a Aham, gente encontre muitos empresários que invistam numa sim, educação humanizada, numa pedagogia sistêmica, né? Porque nós pais fazemos tudo para os nossos filhos. com Toda certeza. escola vai para frente. Uma escola, para não ir para frente, tem que se empenhar demais, demais. Porque o que nós pais vamos fazer? Nós vamos preferir uma escola razoável para a gente colocar os nossos filhos, Sim, para sim, investir no futuro deles. E a gente não tem opção. é verdade. Nós aqui em Curitiba, a gente precisa, olha, uma escola, a gente precisa viajar daqui, de onde nós estamos, 14 quilômetros para encontrar uma escola que respeite um pouco, minimamente, as pessoas. Não tem, a gente não tem. Não tem, as escolas estão superlotadas, escolas particulares, escolas públicas. Então, qualquer pessoa que for criativa, que for empreendedora, né, que tiver essa inteligência empresarial, porque precisa, porque é uma instituição, que tem folha de pagamento, que é uma instituição, É um e é algo extremamente lucrativo. Tudo aquilo que olha para a infância é lucrativo. Porque eu deixo de comprar um sapato para mim. Claro que deixo, nossa, mas eu não deixo de comprar algo que vai assegurar o bom futuro dos meus filhos. Não com deixo certeza. de fazer isso. Faz até um Então, empréstimo se você não tiver grana, total, total. né? É muito lindo. Então, a pedagogia sistêmica, ela é a pedagogia do amor, né? Ela é a pedagogia do respeito. Nós, dentro da pedagogia sistêmica, nós não entendemos que o conteúdo é em primeiro lugar. Nunca na vida. Em primeiro lugar é o relacionamento. Em primeiro lugar, eu preciso me dar bem com o meu aluno. Eu preciso fazer com que o meu aluno goste mais dele, cada vez mais. Quanto mais o meu aluno gosta dele, mais ele vai gostar de estudar, porque estudar é a vida, porque ele mais vai gostar de aprender e pesquisar, porque quem está pacificado com a vida, reconciliado com a vida, tem curiosidade, gosta de ir para frente. Com Tão certeza. bonito isso, né? Muito, é Eu sou lindo. apaixonada, Robson. Sou apaixonada. Eu também sou apaixonado pela educação, eu gosto demais. Eu fui professor, fui pesquisador durante muito tempo, só que eu digo fui, mas eu acho que eu ainda sou, que a gente não larga isso nunca na vida, né? Uma vez é isso. E eu ainda hoje faço pesquisas dentro dessa questão mais energética e eu acho espetacular. Eu queria que você fizesse também um paralelo entre a pedagogia sistêmica e a constelação com os cavalos, porque eu vejo, é como se fosse uma valsa, sabe? Uma sinfonia, cada um tocando um instrumento, o cavalo vem do lado, o constelador vem do outro, o cliente, e às vezes vem assistência. Cara, eu olho aquilo ali e me emociono, eu arrepio inteiro. Fala um pouquinho disso que você fala com a propriedade espetacular. Aliás, você tem uma coerência, uma doçura na voz que é apaixonante, impressionante. E com Oh, argumento forte, sabe assim? Mas com uma docilidade maravilhosa. Você é simplesmente espetacular. oh, querido, gratidão. Gratidão. A minha avó diria bondade sua. Imagina. É, Tá todo mundo aqui dizendo que você é uma mecha maravilhosa, que aprenderam muito com você, que você é fantástica, maravilhosa, que te amam, que aprenderam ó, tudo. Então aqui, ó, tá tô chovendo, olha os coraçõezinhos aí, todos são para você. ai, que delícia, gratidão, meu querido, que delícia. Eu não fico olhando os comentários, porque Ah, se eu olhar os comentários eu me perco, sabe? com certeza. É, Tem aqui algumas eu, perguntas, tipo, você concorda com a educação em casa, você não concorda, mas eu acho que aí, de repente, você pode responder depois. Agora, eu acho que a gente pode até no final abrir para perguntas, mas agora eu queria fazer a correlação, sabe, da pedagogia sistêmica com os cavalos, porque é onde eu me encontro, sabe, assim, naquele lado entre a educação e os cavalos e o movimento das constelações. Eu estou bem aí nessa interseção. Um lado da educação é o constelador, são os cavalos e é o coach. Eu estou ali no meião, usando as três ferramentas a meu favor. oh, que delícia. Então, assim, na minha percepção, eu acho que a gente pode juntar até essa pergunta que essa pessoa fez para nós. Aham. A pedagogia sistêmica, ela traz os princípios sistêmicos, né, para o processo de ensino e aprendizado. Então, dentro da visão da pedagogia sistêmica, nós estamos
assentados, né, estruturados no pensamento sistêmico, na abordagem sistêmica, nós nunca vamos pensar a educação fora de pertencimento, de equilíbrio entre dar e receber e de ordem. Então, na pedagogia sistêmica, nós é, é tão lindo porque não fica essa bagunça, sabe? Aham. Essa horizontalização assim dos relacionamentos, né? Existe respeito, né? Existe reverência. É uma crítica que eu faço, né? E faço com muito carinho, mas Uhum. faço, né? Claro. A gente vive dentro de uma sociedade que foi instigando, incentivando as pessoas a tomarem os seus direitos. Direito de cá, direito de lá, direito de lá. E eu sou uma ativista dos direitos humanos. Eu tenho meus filhos por via adotiva, eu não teria como não ser uma ativista dos direitos humanos. Mas antes, eu sou uma ativista dos deveres humanos, Uhum. sabe assim? E a pedagogia sistêmica, ela fala muito disso. Nós precisamos viver a partir do nosso lugar de poder. Nós não podemos perder a nossa autoridade. E, e essa banalização dos relacionamentos, onde filho dá feedback para pai, aluno aponta dedo para professor, professor grita com o aluno, perdeu o respeito, perdeu a autoridade. Então, na pedagogia sistêmica, nós temos uma reverência pela vida. Nós ouvimos, nós, nós falamos, mas nós dialogamos, mas nós não discutimos. Porque quem discute perde a autoridade. Sim. Então, a pedagogia sistêmica ela é algo extremamente lindo, maravilhoso, e não tem como a gente pensar o trabalho da pedagogia sistêmica sem a gente fazer conexões com a natureza. Na pedagogia, eu diria assim que se a gente fosse pensar como seria uma escola construída, edificada sobre os preceitos da pedagogia sistêmica, ela Hum. teria um quintal, ela teria os animais, os insetos, para levar as crianças para perceber como esses reinos são organizados, os vegetais, a permacultura, para a pessoa falar, nossa, então quer dizer que quando meu pai fala, ou a minha mãe fala, ou quando existe essa regra do tipo, quem que tira o lixo do banheiro, se a pessoa não tira o lixo do banheiro, o que acontece com aquele outro que vai usar. Então, essas conexões todas a pedagogia sistêmica propõe para a gente. Então, quando nós pensamos a pedagogia sistêmica, a gente já fica meio agoniado de pensar assim, como num país de extensão continental como o Brasil, um país tropical, como que Uhum. pode, como que a gente concebe uma escola sem quintal? Como é que pode uma escola não ter quintal? Como É é uma que loucura. pode? Como é que pode? E como é que pode a família não poder ir na escola? Você não pode ir na escola. Você só vai na escola no dia das mães, dia dos pais, dia do avô e da Páscoa e pronto. Outros dias você não pode entrar na escola. Mas por que não pode entrar na escola? Você tem que poder entrar na escola, porque a casa tem que poder. A escola precisa entrar na casa da gente. Aham. Foi lindo quando os professores dos meus filhos vieram nos visitar. Eles passaram uma tarde inteira de sábado com a gente, proseando, conversando, socializando. Olha que delícia! Aí eu Maravilha. falo com meu filho, filho, vai para a escola, no tempo antigo, né? No antigo normal, filho, vai para a escola, obedece à professora e ajuda seus coleguinhas. Outro dia, filho, vai para a escola, ajuda sua professora, respeita seus coleguinhas. E a gente ia fazendo aquele jogo. Sei.
Acho que deu uma instabilidadezinha rápida ali na internet. Já volta. Vamos mandando umas coraçõezinhos aí, gente, que aí a internet volta numa boa. Será que aconteceu? Para. Pode ter corações, mas ela funciona. Será que eu estou falando demais? Imagine, de jeito nenhum. Então, Robson, educação começa em casa, tá? Excelente. Educação começa em casa. E esse é o tema de um dos livros que eu quero publicar, provavelmente ano que vem, se Deus quiser, que a educação começa em casa. É em casa que a gente aprende a respeitar, é em casa que a gente aprende. Educação começa em casa e ela continua na escola. Fantástico. Escola e família precisam andar de braços dados. Andar de braços dados, andar junto. O professor precisa dos pais, os nós pais precisamos dos professores. É uma relação comunitária, é uma relação de amor, é uma relação de cooperação, é uma relação de manada, sabe? Esse negócio dos pais não poderem ter o telefone do professor, ou o professor não poder ter acesso aos pais, porque tem que ser via coordenador, via não sei. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que essas coisas aí não estão com nada, Eu não. posso complicar para facilitar, né? É muita, Acho que o lema é esse. é muita institucionalização do relacionamento, É verdade. tá? Não. Ah, eu queria também que você falasse um pouco mais dos teus trabalhos. Eu entrei lá no seu site, naquele link que você me mandou, eu fiquei Eu sou impressionado com a geminiana. quantidade de coisa linda e maravilhosa lá. Uau, como pode melhorar? E uma boa parte está online, né? Então as pessoas, se quiserem mais informação, entra lá, faz a matrícula e vai embora. É, eu sempre eu sempre procurei ensinar aquilo que eu aprendia, né? Então, eu acho que hoje eu sou uma professora de Aham. terapeutas. Eu ensino as pessoas a serem terapeutas. Hoje eu resumiria assim nessa frase, é o que eu faço, né? Eu ensino as pessoas a serem terapeutas, Maravilha. então ensino a ferramenta das constelações sistêmicas e ensino tudo aquilo que eu sei, eu ensino, né? Porque a gente não dá conta de atender todos os clientes, né, Robson? Eu acho que a gente Não, tem que não. passar adiante os conhecimentos que a gente tem para mais gente poder ser beneficiada por essas técnicas tão incríveis, né? Claro, em qualquer hora nós vamos partir, né? Então vamos deixar o nosso legado, deixa a nossa marca, né? Deixa as É, nossas. Se alguém quiser seguir, maravilha, mas a gente está fazendo a nossa parte, isso é muito legal. Mas eu vi que tem uma diversidade bastante forte lá, né? Tem curso sobre relacionamento, sobre constelações sistêmicas, tem a parte é, também de pedagogia, é é. bastante interessante. A gente organizou, assim, o ano passado, a gente organizou como se fosse uma o que que um aluno precisa fazer para estudar na escola real, né? Então, a gente fez um desenho como se fosse degraus. Então, o primeiro são os conteúdos gratuitos que a gente distribui, né, pelas redes sociais. E hoje a gente tem essa bênção que é mesmo, né? Porque nós estamos aqui, olha, em plena sexta-feira à noite, 80 pessoas aqui com a gente, né? Já Escutando, chegamos a 79, né? viu? Já Oi? chegamos a, já chegamos a 100. Ai, que delícia! Eu não estava olhando, olha, eu perdi, puxa Pois é, vida. agora está Que 81, lindo. está oscilando, mas assim, começou com uns 37, foi subindo, chegamos a 100, cento e pouco, aí tem hora que dá pico na internet, o povo sai, daqui a pouco volta e vai assim. É meio É, é verdade. E então aí as pessoas podem vir nesse primeiro momento, né? Todos podem se beneficiar, porque, enfim, tem muitos conteúdos distribuídos pelas diversas redes. Aí depois a gente faz um segundo degrau, que é também conteúdo gratuito, que é uma imersão em constelações, são 4 dias que as pessoas vêm, assim, dentro de uma jornada, quem não conhece, para aprofundar e ao final falar, uau, compreendi, entendi, usufruí, ótimo. Depois, se a pessoa quiser prosseguir, ela pode daí se inscrever no primeiro curso pago que a gente tem, que é a Não, formação real em constelações sistêmicas, que é uma formação de um ano que o aluno pode ficar com a gente, onde ele aprende esse passo inicial e suficiente para ele tornar-se um terapeuta constelador. Aí ele que pode ir para o quarto degrau, que é a formação master em constelações, aí aprofunda mesmo, né? Aprofunda, Uhum. aprofunda, aí é mergulho profundo mesmo para se tornar
um constelador master, né? E aí, Ele nesse trabalha. constelador, você também faz supervisão, é isso? E aí, dentro da formação master, eles têm uma supervisão aprofundada para atendimentos, enfim, para todas as questões terapêuticas que surgem, né? Espetacular. Porque também a questão da constelação, sei lá, não sei se é pela pandemia, tem tantos cursinhos de final de semana, né? E a pessoa faz 3 dias e fala, eu sou constelador. Não, você teve acesso a alguma informação, as noções básicas, né? Até É, você chegar aí, tem muita coisa para ralar ainda, né? Tem muita é, coisa para aprender, para fazer. E tem essa questão da supervisão, né? Para você ficar realmente é, afinada. Aprenda a tocar um instrumento, ok, eu sei tocar. Até eu, bum, 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 mas tocar com harmonia e fazer aquilo funcionar, é, né? Leva-se um tempinho. E esse tempinho é necessário para amadurecer ou para afinar o instrumento, né? é. Tem que ser até um respeito para com a nossa Sim, profissão, para com sim. o nosso cliente, esse aprender a vida toda, né, Robson, como a gente aprende na academia, né, que tem os processos de estudos de caso, né, o colegiado se reúne, né. Então, como é importante, eu falo muito isso com os meus alunos. Chegou um cliente para você, mesmo que seja um tema já conhecido, mas se você ficar curioso, você pode ler um livro, 2 livros, 3 livros acerca daquele tema, e daqui a alguns anos as pessoas vão dizer assim: nossa, mas fulano é bom nisso, hein? Verdade. Nossa! Ou você vai estar com a agenda tão cheia, e alguém vai dizer: fulano, mas que sorte que você tem! E você vai lembrar: nossa, mas eu estudei, eu me dediquei, né? Então, excelência é uma questão de dedicação e de disciplina, né, Robson? Também acho. E de escolha, né? Tem muita gente que gosta de fazer meio que assim. Eu vou estudar É, só até a página 3. Não, de repente você tem que ler o livro inteiro e às vezes reler até três ser. vezes, 4 vezes. Exatamente. E é interessante que cada leitura te traz uma nova abordagem. Você fala, mas espera aí, eu li esse livro, eu não tinha visto esse olhar, né, para poder colocar. Eu acho isso fantástico. Acho que isso é simplesmente fantástico. Aqui, a Feu está falando que ser constelador é viver aprendendo a se corrigir. Isso leva a vida toda. Nunca somos, apenas estamos. Uau, que filosofal. Bonito isso, Feu. Lindo. Que bonito. Eu falo que a gente é como um repolho. Trabalha, trabalha. Quando chega no mês, você encontra um diamante duro, feio, esquisito. Aí vamos lapidar esse diamante. Achei essa comparação fantástica. Melhor do que da cebola. Porque da cebola tem muito ouro, né? Eu tiro uma camada da cebola, tem um cheiro que não é lá tão agradável e chora. O repolho não, a folha maior, mais robusta. Chora se quer. É mais opcional, né? Verdade. Querida, nós já estamos há 1 hora conversando. Eu queria, então, para a gente finalizar, que você deixasse a sua palavra, o que você quiser, na verdade. Você é poderosa, você pode tudo. Você faz o que você quiser para a gente finalizar. Ah, gratidão, meu querido. Eu quero cantar. Ah, que coisa linda, maravilha, fantástico. É um pedacinho só, tá? Porque eu não sei cantar, não. Eu só vou cantar. Sem saber mesmo. Gratidão, meu querido. Eu vou encerrar cantando, então, com um Eu versinho. agradeço de coração, adorei a nossa conversa e nós vamos voltar a fazer mais vezes. Você bombou aqui, ó, mais de 100, vamos fazer mais vezes. Eba! É preciso amar como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Nossa, caiu. Gente, que coisa linda, que maravilha, que delícia. Essa mulher é simplesmente espetacular. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima live. Boa noite, bom final de semana. Uhul! Como pode melhorar tudo isso?